1959, foi a nossa licenciatura, a professora Gracema Pacheco, que era a catedrática de didática, ela e a professora Isolda Paz, que eram duas grandes educadoras na época, e graças a elas, o Colégio de Aplicação surgiu. Os alunos que se formaram em 1959, em física, química, matemática, biologia, artes, etc., etc., ela criou um desafio para os alunos de didática para assumir a direção do Colégio de Aplicação um semestre de 59, com o projeto Operação Escolinha. Ela proporcionaria aos alunos do curso de didática geral, etc., de acordo com as suas especificidades de física, química, matemática, etc., cada um era licenciado nessas disciplinas, assumir o Colégio de Aplicação e de julho, agosto até dezembro, o Colégio de Aplicação seria administrado, dirigido por todos os licenciados naquele ano. A diretora naquele tempo era a professora Gracema Pacheco, uma pessoa muito conceituada, e a gente tinha um certo, não era temor, mas era uma pessoa muito séria e de muito conhecimento, e a gente se sentia um pouco intimidado. Mas quero te dizer que ela foi uma das melhores molas propulsoras da minha vida, em termos de professor, em termos de começar a construir alguma coisa dentro da educação. E eu devo muito a essa professora, acho que eu caí nas boas graças dela também, porque meu estágio sempre foi sendo recomeçado em todos os anos. Se eu olhar bem para o início do aplicação, né, vamos dizer até a primeira gestão interna, né, a professora Regina Muti e a Nara Pampanelli, até o início da gestão delas, nós tínhamos gestores que eram da Faculdade de Educação, né, a fundadora e mais a gestão, a professora Vera e o professor Cícero. Os alunos eles vinham de um processo seletivo ou de indicação, porque os professores, vamos dizer, bem remotamente, lá no início, a dona Graciema não tinha alunos para colocar de pé, em 1954, lá não tinha alunos para colocar de pé a aplicação. Ela pegava os alunos que ninguém mais queria. Sabe aquela coisa assim, esse aqui foi expulso 7 vezes? Aplicação. Esse aqui foi expulso 2 vezes? Aplicação. Esse aqui... Ela recolheu, trabalhou com os mais difíceis, teoricamente, alunos, e teve os melhores resultados. E aí que chamou a atenção. Que o modo de trabalhar tinha que ser diferente. Que esses alunos tinham lá suas histórias, lá suas idiosincrasias, né? Lá seus percursos anteriores de vida, mas que eles estavam esperando por uma oportunidade, né, de fazer algo na escola diferente. E eles se adaptaram perfeitamente. Claro que a dona Graciema e sua equipe maravilhosa cobriu, né, uma série de lacunas na época, avançou barbaramente na proposta, na visão de escola, e isso fez com que houvesse uma inclusão desses estudantes. Aí começou a chamar a atenção e todo mundo queria, porque era um ensino de excelência dado por professores da universidade, quem não ia querer? Porque a professora Graciema era uma pessoa, uma competência incrível. Ela chegou a fazer um cursinho de educação física para entender educação física e para conversar conosco sobre educação física. E a janela do gabinete dela dava com o nosso pátio. Ela enxergava tudo o que acontecia no pátio. Ela sabia tudo. E uma vez ela mandou me chamar para falar com ela. E a professora, a vice-diretora, a professora Yolanda Dipp, olhou para mim quando eu cheguei na porta assim: professor, de calção?
Digo, mas essa é a minha roupa de trabalho? A senhor vai entrar assim? Digo, vou. Eu vou entrar assim. A professora Graciela me enxerga todos os dias lá no pátio, assim. E a pergunta que a professora Graciela me fez foi bem interessante. Onde é que tu te formaste em educação física? A resposta mágica, URGS. Estava empregado. Nessa época não havia carteira assinada na aplicação, nós éramos realmente indicados ou por alguém ou pelo grupo de professores. Vou fazer uma fofoca que, se ficar na memória da aplicação, pode não ser muito relevante, mas eu acho que é bem a marca de como era essa relação de direção, bem diferenciada de hoje. 2 anos passados, eu estava trabalhando já na aplicação, e aí eu vi o gabinete da professora Graciema aberto. Como eu sou uma pessoa muito tímida, eu entrei no gabinete e disse, Dona Graciema, eu quero lhe dizer uma coisa, eu babo o que a senhora escreve, eu babo o que a senhora faz, eu estou aqui há 2 anos e nunca conversei com a senhora nunca falou comigo. Aí ela disse, pode ser, mas tu te enganas, eu sei exatamente o que tu fazes, eu sei exatamente o que os teus alunos dizem de ti, e eu sei perfeitamente que tu estás muito bem adaptada na escola. Que danada, né? Ela era profunda conhecedora da educação, né? Ela sabia, ela conhecia processos pedagógicos, ela conhecia tudo sobre educação. Ele era autoridade dentro da educação e reconhecida dentro da universidade por isso. E ela era excepcional, né? Eu gostava muito dela, achava ela uma pessoa e muito competente, né? Que é o importante. Então a nossa visão de colégio passava por essa trajetória. E não era a mesma trajetória do professor concursado, que tinha, ou não concursado, não tenho certeza, os professores que trabalhavam na faculdade de educação. Eles eram oriundos da cadeira ou das disciplinas de didática da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Então a própria Faculdade de Educação, ela surge a posteriori do nascimento do Aplicação. O Aplicação é dos anos 50. E a Faculdade de Educação é pelo menos 15, 20 anos depois. Porque o Aplicação surgiu de um ideal, né? De que se pudesse ter dentro da universidade um grande laboratório para que se colocasse em teste as teorias pedagógicas, os modelos pedagógicos de ensino e de aprendizagem. Entende? E esse é o grande mérito da dona Graciema e de todos aqueles professores que formam o primeiro time do Aplicação, que é o time que estava, digamos, na ativa quando eu chego, né, recém-formada. Eu e todo mundo que chegava recém-formado passava por aquele processo. Ele se situava no prédio da Faculdade de Educação, no campus central, do 5º andar para baixo, para cima era a Faculdade de Educação. E era um prédio muito bem localizado, mas com uma infraestrutura para a educação básica muito difícil. Eu lembro que na época as alfas, que eram a 4ª série, hoje seria 1º ao 5º ano, naquela época as colegas das alfas davam aula no térreo, em salas muito pequenas, as crianças não tinham condição de pátio, porque a cancha de futebol era aquele estacionamento que fica na frente, ali ao lado do museu, na frente do prédio da Faculdade de Educação. Eles faziam ali educação física, eles faziam recreio, não havia muita condição da gente trabalhar com o controle e a segurança das crianças. E a ideia da dona Graciema não era tão disparatada quanto a gente de cara assim pode pensar. Ela dizia que a aplicação não era só um emprego. Ela queria que fosse um lugar onde os professores aprendessem a ser professores, ficassem numa vitrina e fossem convidados e se lançassem ao mundo. Olha, também é uma proposta, né? Então ela nem queria vínculo, porque vai sair mesmo. O colégio de aplicação nessa época era um colégio assim extremamente visado, né? Era um colégio que chamava muita atenção, toda e qualquer atividade da aplicação.
Na verdade, ali variava um pouco, porque o Aplicação fazia uma série de testes, ele testava ideias, ele realmente aplicava, digamos, né, no sentido, algumas ideias, alguns conceitos e algumas possibilidades pedagógicas, modelos pedagógicos. Se aquilo era aprovado ou não aprovado, ajustado, enfim, era muito dinâmico. O colégio de aplicação era vamos dizer, um nome respeitado no Estado em termos de educação, né? Quer dizer, quando se falava em colégio de aplicação, era um máximo, né? Era maravilhoso o colégio de aplicação. Não. Eu mesmo me senti muito orgulhoso quando fui convidado, né? Porque que coisa boa, né? Poder participar de uma escola que Tinha prestígio. tinha prestígio. Quer dizer, era aquele prestígio assim que se dizia assim, olha, 100% dos alunos da aplicação aprovados no vestibular. Isso aí era normal. E o Aplicação era uma escola laboratório. Era um laboratório de ensino, de pesquisa e de extensão da Faculdade de Educação. Nós éramos, vamos dizer assim, um órgão auxiliar do colégio, da Faculdade de Educação. E outra coisa, os professores que estavam na Aplicação naquela época, assim, eram professores... Acho que a maioria naquele tempo que eu entrei não era concursado, não faziam concursos. Eram professores que eram escolhidos em várias áreas da universidade e entravam para essa escola laboratório, que era onde a Faculdade de Educação implementava ou, vamos dizer assim, testava formatos pedagógicos, vamos dizer, dentro do colégio. E era um colégio bastante diferenciado, vamos dizer. Essa é uma evidência das várias tentativas que a dona Gracema propunha dentro da escola para observar e ver o que acontecia. Porque ela tinha algumas coisas a perseguir. E uma delas era essa diluição de paredes entre as disciplinas ou entre as áreas. A meta que se tinha dentro do colégio sempre era inovação. E quem fazia essas coisas eram as divisões de ensino. As divisões de ensino como tinham professores qualificadíssimos. Nós temos gente até hoje na sociedade que são artistas, são pessoas, vamos dizer assim, do meio acadêmico, vamos dizer assim, muito forte naquela época. Nós tínhamos, vamos dizer assim, ícones, vamos dizer, dentro da educação. A dinâmica das aulas eram aulas teóricas, aulas experimentais, aulas de observação, aulas, enfim, se fazia muito, assim, tinha uma ebulição no colégio, né? E a gente tinha uma coisa de corpo, assim, sabe, muito forte. Porque a gente se sentia assim, nós éramos uma escola hoje, de ensino fundamental e médio, dentro de uma universidade. E a gente era, vamos dizer assim, entre aspas, sozinho. E a gente, então, tinha que colocar a nossa identidade, a nossa competência, para, vamos dizer assim, para esse colégio, vamos dizer assim, se manter como uma escola de excelência. Porque quando eu entrei, ela já o era, uma escola de excelência. Tanto é que o colégio de aplicação, na época que eu entrei, era conhecido como o colégio dos supergênios. Isso na revista Veja. Saiu, era a escola dos supergênios. Essa questão da atuação, né? De nós podermos atuar, criar, inovar, e o suporte pedagógico, a direção, enfim, todos os trâmites do colégio nos darem apoio nesse sentido. Embora haja toda uma burocracia, né? Às vezes para a gente lançar alguma coisa nova, às vezes, não, talvez isso fique para o ano que vem, muitas vezes se falou em reunião, mas eu não vi em nenhum momento um obstáculo tão grande a ponto de eu pensar assim, puxa, eu acho que essa disciplina não vai para frente, ou esse projeto, não senti em nenhum momento. Okay. Então isso me deixou assim bastante à vontade para criar. E os alunos do colégio de aplicação na época, eles faziam um desafio a todos os licenciandos que iam
fazer estágio no colégio de aplicação, que era ali onde hoje é a antiga faculdade de medicina. Ali o Brizola construiu uma escola de madeira, etc. Ali funcionava o colégio de aplicação. E eu fui convidado para fazer o estágio no colégio de aplicação. A maioria dos estagiários, dos licenciandos, esquivavam porque os alunos da aplicação, eles davam um trote nos professores e estagiários. E não era fácil. Diz a lenda que o prédio, todo aquele prédio da Faculdade de Educação, foi feito para abrigar o colégio. Todo o prédio. Isso nunca se configurou na prática. Então a aplicação ocupava, era o segundo andar ao quinto andar. Eram as salas de aula do colégio. E aquela parte fronteira, a Faculdade de Educação que tu conheces, era o pátio da Educação Física, era o nosso campo de trabalho, que era o areião, era areia, aquele areião ali, não tinha estacionamento, era só aulas. Nós dávamos aulas e depois asfaltaram e depois apareceram os automóveis, que a gente dava até aula, às vezes tinha óleo de carro lá dentro, houve uma confusão bem grande naquela época. Naquele pátio que atualmente é o estacionamento da universidade ali, ao lado de frente para o Oswaldo Aranha, atrás da arquitetura, né? Isso, do museu ali, atrás do museu, onde naquele tempo não era museu, aquilo era um curtume. Um curtume dentro Da universidade, é. Que aliás tinha um mau cheiro de vez em quando, não era muito legal. 90, ai meu Deus, 91, 92. Essa época eu era bem cuidadosa. Não, eu sempre fui cuidadosa. Diogo foi da Rinaldo, Jesus do céu. Ontem eu estava lembrando do Rinaldo. Rinaldo era um garoto que foi meu aluno no ano, e eu não sei porque carga sabe, ele tinha morado no Rio de Janeiro, ele dizia, sou Flamengo, eu falei, sai pra lá, cara, não sou Flamengo não, ontem o Flamengo estava jogando, eu me lembrei dele. Rinaldo flamenguista, é verdade. Isso aqui é, segundo os cadernos de chamada da minha estada na aplicação, eles ainda existem, que bom saber. Às vezes eles davam aula na biblioteca, né? E eu gostava. Eles gostavam porque aquela coisa de sair da aula, né? Quebra um pouco aquele ritmo, vai para uma aula no pátio, vai para uma aula na biblioteca, né? Mudando o ambiente, né? Meu nome é Rafael Vasques Brandão. Eu sou professor de Física do Colégio de Aplicação desde 2 de março de 2011. E atualmente, além de professor, eu estou diretor do Colégio de Aplicação até 21 de dezembro de 2020. Bom, a minha trajetória na URGS, eu sempre fui estudante da universidade, fiz bacharelado e licenciatura em Física, e depois fiz mestrado e doutorado na área de ensino de Física. Em meados do doutorado, que eu estava me preparando para virar, digamos assim, professor de Física do Instituto de Física da universidade, apareceu um concurso no Colégio de Aplicação. Passei, eu me apaixonei pelo funcionamento e pela estrutura e pelas condições de trabalho do colégio, e então estou desde lá, desde 2011, estou como professor efetivo do Colégio de Aplicação com muito orgulho. Bom, falando um pouquinho da estrutura atual do Colégio de Aplicação, que num primeiro momento pode parecer um colégio de médio porte para pequeno porte, se a gente comparar com outras escolas, em termos do número de alunos, né? Porque atualmente a gente tem por volta de 650 alunos, né? Então isso é considerado uma escola de médio porte, mas só que o colégio não tem nada de simples, né? O seu funcionamento cotidiano é muito complexo, né? A começar que esses 650 alunos, eles estudam em tempo integral no colégio,
Nós contamos também com aproximadamente 100 professores efetivos, né? E 40 técnico-administrativos, né? Então é uma comunidade, além de todos os estudantes também de graduação, licenciandos e não licenciandos da universidade que circulam diariamente pelo colégio. Se eu não me engano, existiam até pouco tempo atrás 63 universidades federais, hoje são em número de 68 universidades federais, se não me falha a memória, e existem apenas 17 colégios de aplicação. Isso tem um significado muito grande porque, vejam, nem todas as universidades federais têm um colégio de aplicação. Nem se aumenta o número de colégios de aplicação e nem se diminui o número dos colégios. Esse número de 17 ele é um número estável já há vários anos. Portanto, se nós temos 68 universidades federais e apenas 17 colégios de aplicação, ter um colégio de aplicação dentro de uma universidade federal é sim uma opção política da comunidade. Em tempos difíceis, é sempre mais fácil a gente abrir mão das coisas, né? E manter um colégio de aplicação dentro de uma universidade federal exige alto investimento. Um outro ponto é que dentro desses 17 colégios de aplicação, o colégio de aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul é o segundo colégio de aplicação mais antigo que existe no país. Este ano, a nossa universidade completa 85 anos e o colégio de aplicação completa neste ano 65 anos de história. Só existe um colégio de aplicação mais antigo que o nosso, que é o colégio de aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que no ano passado, em 2018, completou 70 anos. O nosso querido colégio de aplicação foi fundado em 14 de abril de 1954. O colégio de aplicação iniciou suas atividades junto à Faculdade de Filosofia e depois, com o passar do tempo, os barracões de madeira do lado da Faculdade de Educação da Universidade. E hoje, se não me falha a memória, o colégio de aplicação veio para essa nova edificação aqui no Campus do Vale em 1996 e, portanto, fazem 23 anos que o colégio de aplicação está aqui no Campus do Vale, com uma infraestrutura muito melhor do que se tinha há muitos anos atrás. E hoje em dia nós nos orgulhamos, né, do colégio que nós temos e do que ele representa, não só para a comunidade interna da universidade, mas especialmente porque ele representa para a comunidade externa, né, da cidade de Porto Alegre, do estado do Rio Grande do Sul e, podemos dizer, até do Brasil, né. É muito claro para nós, professores de um colégio de aplicação no país, a missão, que é basicamente fazer duas coisas, que é inovar, do ponto de vista pedagógico, e contribuir na formação dos futuros professores do país, né? Então isso é um desafio gigantesco nos dias de hoje. Não é fácil ser professor e muito menos formar professores, né? Nós temos departamentos, né, que englobam áreas de conhecimento, né? Então nós temos atualmente 4 departamentos no colégio de aplicação, que são o departamento de expressão em movimento, o departamento de humanidades, o departamento de comunicação e o departamento de ciências exatas e da natureza. Nós temos também as comissões, que são a comissão de ensino. Se a gente fizer um paralelo ou uma analogia guardada as devidas proporções, a Comem corresponderia às congrades, que são das demais unidades da universidade, né? Então a Comem corresponde mais ou menos às congrades. A gente tem a Compesc, que é a comissão de pesquisa do colégio, né, pela qual devem passar todos os projetos de pesquisa que são
implementados no colégio, né? São desenvolvidos no colégio, tanto pelos professores e técnico-administrativos que exercem suas funções no colégio, quanto de pesquisadores externos, né? Então, é preciso passar pelo crivo da comissão de pesquisa, como é de praxe no restante da universidade, né? E a gente também tem a comissão de extensão, né? Que também avalia e julga os projetos de extensão feitos pelos servidores da nossa unidade. E depois a gente tem toda a parte administrativa do colégio, com gerência e os diversos setores, né? O colégio tem uma infinidade ou uma diversidade de profissionais especializados para trabalhar com educação e com a infância e adolescência e os adultos, porque o colégio também tem educação de jovens e adultos. Então a gente tem profissionais ligados ao setor de psicologia escolar, ao setor de serviço social. Então nós temos psicólogas, nós temos assistentes sociais, nós temos nutricionista, nós temos orientadores educacionais, nós temos o setor de enfermagem, que atualmente conta com uma enfermeira e uma técnica em enfermagem. Então a gente tem uma gama de profissionais que trabalham de forma integrada para dar todo esse apoio às famílias dos estudantes, né? Então é uma estrutura muito complexa, montada já há algum tempo para poder lidar com toda essa comunidade escolar. O colégio de aplicação, ao longo desses 65 anos, passou por uma transformação muito grande, né? Com relação ao seu público-alvo, né? A ideia de escola-laboratório, ela permanece desde o início até os dias de hoje, né? Antigamente o colégio era somente para filhos de professores da universidade, né? E, portanto, muito restrito e muito elitizado. Com o passar do tempo, o colégio se abriu, a exemplo do que aconteceu com a universidade, com as universidades, né? Hoje em dia, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela não tem mais, se as pessoas que ainda pensam assim, elas estão completamente enganadas. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul não é, há muito tempo já, uma universidade elitizada, né? Pelo contrário, a maioria dos estudantes que estudam na universidade hoje não possuem uma condição socioeconômica privilegiada, né? Isso é a grande maioria. E no colégio de aplicação não é diferente, né? Então a universidade se abriu para todos, isso é ótimo, e o colégio de aplicação, como faz parte da universidade, também não poderia ficar imune a todas essas mudanças. E hoje em dia, o colégio de aplicação se orgulha de o seu ingresso ser por sorteio público, puramente ou meramente sorteio público. A gente costuma brincar com os alunos e com os pais e com a comunidade externa que nos visita e que se mantém próxima de nós, tentando, né, os pais tentando a cada ano colocarem os seus filhos no colégio de aplicação, por entenderem que o colégio de aplicação é um espaço, uma instituição de ensino que oferta uma educação pública, gratuita e de qualidade, né? Então, para estar no colégio de aplicação hoje em dia, não importa da onde você vem, qual é a sua classe social, não importa absolutamente nada. Você tem que ser sorteado. Participa, se inscreve, participa de um sorteio público e, se tiver a sorte, ingressa no colégio de aplicação. E, portanto, os alunos que a gente tem no colégio de aplicação, hoje em dia, e já há muito tempo, né, eles são uma amostra. Os alunos que a gente tem em cada turma do colégio são uma amostra do que é a nossa sociedade, né?
Isso é um desafio muito grande para os professores, né? Uma sala de aula muito diversificada, muito heterogênea, né? Mas ao mesmo tempo que é um desafio, é um prazer enorme poder conviver com toda essa diversidade, né? Eu mesmo já inscrevi a minha filha 2 anos seguidos no sorteio, mas não tive sorte de da bolinha dela pingar lá no globo. A gente tem um globo enorme lá, que rodamos o globo e cantamos as pedrinhas, os números. E é assim que se faz a seleção, e depois a gente recebe esse aluno e o desafio é fazer com que ele permaneça no colégio de aplicação, né? A gente conta com o apoio da universidade, a gente gostaria de ter mais políticas de assistência estudantil específicas para os alunos dos colégios de aplicação, né? Isto é uma luta deste conselho de dirigentes em nível nacional, né, do CONDICAP, né? A gente busca junto ao Ministério da Educação há muito tempo uma política de assistência estudantil que existe para alunos de graduação e deve continuar existindo, mas a gente gostaria que existisse também para os alunos da educação básica que estão vinculados às universidades federais. Nós temos projetos ambiciosos para o futuro, com certeza, né? Que não fogem da melhoria e do aperfeiçoamento, né, das nossas metodologias de ensino e aprendizagem, da qualificação cada vez maior do nosso corpo docente, né, embora seja um corpo docente hoje em dia muito estável, né, eu diria que 90% dos professores são efetivos e estão terminando seus estudos em nível de, a grande maioria deles de doutoramento, né? E isso tem um impacto muito grande no colégio, né? E, portanto, as projeções futuras nossas são manter isso, né? A produção intelectual, elevar e qualificar a produção intelectual, sempre com vistas à melhoria da qualidade do ensino, do colégio, que o colégio oferta, construir novas ou alternativas metodologias de ensino e aprendizagem, né? Continuar contribuindo e se consolidar. Eu acho que se alguém me perguntasse qual é o maior desafio futuro para o colégio de aplicação, antes de mais nada, nos entendermos, né, como um centro de formação de professores, né, um centro, ou nos tornarmos, ou trabalharmos cotidianamente para isso, nos tornarmos um centro de excelência de formação de professores, né. Eu acho que esse é o maior objetivo do colégio para os próximos anos. E por trás dessa ideia, uma série de implicações, né? Muita pesquisa, muito ensino, muita extensão, muitas parcerias. Temos a pretensão, sim, de termos um curso de pós-graduação no colégio voltado para a formação de professores, né? Juntamente com a parceria de outras, ou quiçá de todas os cursos de licenciatura da universidade, nos reconhecermos e trabalharmos duro para que sejamos um centro de excelência de formação de professores. Eu acho que esse é o maior desafio para o Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul nos próximos anos.